Nós vamos ouvir a mensagem com o irmão Alexandre. Deus vai preparar para nós nosso coração, né? Para nós receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos cantar somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Boa noite, amados irmãos. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus, amém, nós estamos aqui. A graça de Deus não tem sido em vão para conosco. Glória a Deus. E é motivo de nós estarmos agradecidos a Deus por isto. Nós vamos orar antes de nós lermos a palavra. Senhor, eterno Pai celestial, nesta noite, ó Deus, estamos ante a Tua santa presença e pedimos e rogamos, Senhor, a Tua misericórdia. Possa o Teu Espírito Santo ajudar a cada um de nós nesta noite e que possamos, ó Deus, alcançar, Senhor Deus, um degrau a mais na fé, na graça, no conhecimento, ó Pai eterno, até que cheguemos, ó Pai, à estatura do varão perfeito. Somente pela Tua graça e misericórdia podemos alcançar estas coisas, Senhor Deus. Estamos aqui nesta noite dependente de Ti, Pai, porque todos nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso eu rogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma o controle de cada vida, de cada coração. Governa, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso espírito e todo o nosso ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 11, versículo 1 até o 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções a seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Que a leitura da palavra do Senhor seja vivificada em nossos corações. Em nome do Senhor. Pode assentar, meus irmãos. Também nossos irmãos aí que estão através da internet, a nossa saudação a todos. E que todos sejam abençoados por Deus através da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. O profeta de Deus, ele pregou a mensagem
a bem-aventurança esquecida. Mensagem simples, mas muito importante para nós. Porque as coisas de Deus, na verdade, ela é simples, ao mesmo tempo profunda. Então, aqueles que estão na simplicidade do Evangelho serão bem-aventurados, porque nós não podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo. Isso é uma advertência para todos nós, como foi uma advertência para os irmãos das eras passadas. O apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja, ensinou a igreja que não deveriam se apartar daquela simplicidade que estava em Cristo Jesus. Porque todos os títulos de mensagem que o profeta de Deus ele pregou, não foi por acaso, não foi simplesmente para preencher um tempo. Tudo tinha uma causa. Porque Deus, ele fala não simplesmente para preencher um tempo. Quando Deus fala, tem o porquê. Tem uma causa. Deus, ele inspirou o profeta de Deus a pregar essa mensagem, a bem-aventurança esquecida, porque Deus já de antemão sabia que o povo tem essa tendência de se esquecer das bem-aventuranças de Deus a nosso respeito. Porque isso aconteceu com o povo de Israel. Quando eles saíram do Egito e entrou no deserto, eles começaram a se esquecer dos benefícios que Deus lhe fez lá no Egito e durante toda a sua trajetória pelo deserto. E quando o povo ele entra nesse estado, nesta condição, começam a murmurar, como eles murmuraram. Então, aqui o profeta de Deus, ele diz, Moisés era um tipo de Jesus Cristo. Jesus foi um antitipo de Moisés. Moisés foi um profeta. Ele era um legislador. Ele era uma espécie de rei sobre o povo no deserto, Israel. E ele nasceu um profeta. Ele foi escondido do faraó, assim como Jesus foi escondido do Império Romano. Seu ministério e vida apenas tipificaram um paralelo. E Moisés, quando ele conseguiu os filhos de Israel no deserto, subiu ao monte e recebeu os mandamentos de Deus. Desceu e começou a ensinar os mandamentos. E Jesus, quando entrou em seu poder, subiu ao monte e assentou-se e começou a ensinar ao povo. É um tipo. Moisés, tipo de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele recebeu o Espírito Santo em plenitude, logo após o seu batismo, porque ele foi batizado pelo profeta João Batista, e ele, ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, nós observamos, meus irmãos, que nós, quando recebemos o Espírito Santo, é para lutar.
E diz o profeta na mensagem que quanto mais Espírito Santo de Deus nós temos, mais tentado nós somos. Então, muitos são enganados acerca deste assunto. Pensam que quando eles recebem o Espírito Santo, eles vão viver uma vida de mar de rosa. E não é bem isso. O Espírito Santo nos é dado para enfrentar o diabo mesmo, como o Senhor Jesus Cristo o enfrentou. Então, e o inimigo que nós temos que vencer, este é nós mesmos. O profeta de Deus pregou a mensagem perfeita força por perfeita debilidade. Ele diz que o maior inimigo dele se chamava William Marion Branham. E o maior inimigo nosso é nós mesmos, é a nossa carne, é os nossos sentidos, que nós temos que vencer, o nosso ego, o nosso eu. Muitas das vezes somos tentados a se exaltar, a se ensoberbecer, porque Satanás, ele não vai nos dar uma trégua. Ele vai estar sempre no nosso calcanhar, tentando nos pegar. Porque tem uma mensagem que o profeta de Deus ele diz: se Satanás não estiver te perseguindo, é porque ele já te pegou. Então, essas coisas são necessárias que nós façamos em nossa vida um inventário se nós estamos no caminho, no centro do caminho, ou se nós já estamos à beira do caminho. Eu creio que nós queremos e desejamos estar no centro do caminho. Porque Satanás não vai tentar aqueles que já estão a serviço dele, aqueles instrumentos que ele não tem dificuldade para tentar. Ele vai tentar é o cristão, para tentar tirar aquele homem ou aquela mulher do caminho. E muitas das vezes nós pensamos que tentação é só mulher ser tentado a adultério, a concupiscência, que isso são tentações, mas não é só isso, são diversas coisas que às vezes nós até pensamos que é bênção, e às vezes somos tentados a isso. Então nós temos que conhecer as astúcias e a cilada do diabo e resisti-lo com a palavra de Deus, sujeitando nós a Deus e resistindo ao diabo, e ele fugirá. Então, se nós queremos vencer, sermos vencedores, porque é uma promessa, que nós seremos mais do que vencedores. Mas, necessariamente, temos que ser sujeitos a Deus, estar sujeito à palavra de Deus. Quem não está sujeito a Deus, não será um vencedor, não será uma vencedora. Porque as Escrituras é clara em dizer que nós temos que estar sujeito a Deus, para que possamos estar aptos para resistir ao diabo. Se a pessoa não é insubmisso à palavra de Deus, irreverente, desobediente, como que ele vai resistir ao diabo? O diabo já o pegou, porque ele é um bom adversário, como diz em um parágrafo da mensagem do profeta. Ele é um bom adversário. E o diabo não é preguiçoso, não. Não pense que o diabo é preguiçoso, que ele é trabalhador. Ele trabalha 24 horas, porque ele é um espírito. E ele tem demônios que são milhares, milhões, que estão a serviço dele. Espírito não cansa.
não tem canseira. Ele está sempre procurando um corpo, um instrumento a qual ele possa usar, para trabalhar através daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, seja quem quer que seja, que dê lugar a ele. Por isso que a palavra de Deus diz: não dê lugar ao diabo. Da mesma forma, o Espírito Santo também. Ele quer operar através de nós. O Espírito Santo, ele está procurando alguém aonde ele possa trabalhar, operar as suas obras, as obras de Deus. E é através da igreja de Deus que Deus está operando as suas obras. E é uma promessa do Senhor Jesus Cristo que a sua igreja fará as obras maiores do que Jesus Cristo fez. Mas por isso que Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, ele fará as obras que eu faço, fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Fará mais, muito mais, porque o Espírito Santo estaria em porção dobrada em sua igreja, na igreja do Senhor, na igreja de Deus. É uma promessa. Então, bem-aventurado os limpos de coração, eles verão a Deus. Aqueles que são limpos de coração. E Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra tem poder. Quando ela é falada pelo Espírito Santo, ela tem poder para nos limpar. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Deles é o reino de Deus. Aqueles que têm espírito de rico, os laodiceanos, eles são ricos. Eles se dizem ser rico, porque eles têm esse espírito. Porque eles mesmos dizem que eles são ricos, estou enriquecido e de nada tenho falta. Os laodiceanos, eles têm esta pretensão de espíritos errados. E quando você vai falar para eles acerca da palavra de Deus, eles dizem: eu não preciso ouvir o evangelho, como muitos já falaram para mim, vai nos bares, nos botecos, pregar para bêbados. Então, são um espírito de Laodiceia, laodiceano. Mas, na verdade, é que eles não gostam da verdade. Eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Se a pessoa diz: eu não preciso mais ouvir o evangelho, eu já sou um crente, como eles dizem, então o que eles vão fazer lá nos cultos? O que eles vão fazer na igreja todo domingo, toda quarta? Se não precisa mais de ouvir o evangelho, se não está precisando mais de nada, então fica em casa, como muitos estão ficando em casa porque se acham que não precisa de mais nada. Não tem mais o desejo nos seus corações de estar congregados para adorar a Deus. E o profeta, ele prega na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Se Deus está em seu coração, você não verá a hora que aquelas portas se abrem para que você entre e tenha companheirismo com seus irmãos. Se isto não estiver acontecendo, o profeta diz: algo anda mal. Pode orar e clamar a Deus por misericórdia, porque a pessoa espiritualmente ele está mal.
mal com Deus, a sua alma. Porque um cristão que tem o Espírito Santo, ele tem desejo de adorar a Deus. Ele tem desejo de se reunir para estar congregados em Cristo Jesus. O profeta de Deus tem mensagem que ele diz: não se adora a Deus em casa. Um cristão, ele não consegue adorar a Deus em casa, tendo culto na igreja. Um cristão não consegue. Se ele tiver o Espírito Santo, ele não consegue. Se ele tiver Deus no seu coração. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e ridicularizarem e assim por diante. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E nós hoje encontramos que muitos, eles pensam que ao ser cristão, todos vão respeitar ele. Todos vão honrar ele. Quem foram os que respeitaram o Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui? Os religiosos respeitaram o Senhor Jesus Cristo? Tiveram algum respeito com o Senhor Jesus Cristo? Deram ao Senhor Jesus Cristo alguma honra? Aqueles ministros, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, e muitos da ala deles, que eram extremamente religiosos. Que respeito eles tiveram com o Senhor Jesus Cristo? Que honra eles deram ao Senhor Jesus Cristo? Pelo contrário, eles desonraram ao Senhor Jesus Cristo. E muitos hoje pensam que ao ser cristão vão ser respeitados, vão ser honrados. Não, é pelo contrário. O Senhor Jesus Cristo mesmo diz: como vós podeis ter fé buscando honra um dos outros? É fácil você ser honrado por todos? Ser um cristão desta maneira? É muito fácil. Então, meus irmãos, é isso que nós, às vezes, necessitamos saber. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e ridicularizarem. E mentindo, disse Jesus, contra vós. Mentindo, dizendo todo o mal contra vós. Mentindo. Agora, se o que anda falando for verdade, nós temos que nos acertar com Deus. Jesus Cristo diz que bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Porque o que acontece também, muitas das vezes, que nem tudo que o diabo fala é mentira. Ele é o pai da mentira. Nós sabemos disso. Ele é mentiroso, mas ele não fala só mentira. Então, nós, se estamos errados, temos que nos acertar. Se eu estiver errado, eu tenho que procurar me acertar naquilo que eu estou errando. Porque diz um profeta de Deus, na mensagem Humilha-te, que nós estaríamos pregando para nós mesmos. Eu estou aqui, mas eu estou pregando para mim também. Começa daqui. Não é porque eu estou aqui pregando, sou um santão. Não, não existe homem santo. Existe o Espírito Santo. Agora, Deus, Ele tem poder para fazer de nós santos. Quando nós reconhecemos os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, e nos arrependemos, diante de Deus, nós somos santos. Porque a Bíblia diz: sede vós santos, como eu sou santo, disse Deus. Então, é a santidade de Deus em nós, é o que conta. Porque na nossa carne não tem santidade nenhuma. A nossa carne é joio. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos purificar
de toda injustiça. E quando nós estamos sobre o sangue do Senhor Jesus Cristo, Satanás pode falar o que ele quiser. O apóstolo João, ele deixou uma advertência para a igreja. Ele diz: filhinhos, tenho-vos dito estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Então, isto é maravilhoso quando nós temos um Deus que é o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Mas quando ele deixar o seu trono de intercessão, ele não será mais advogado, aí ele será juiz. E na posição de juiz não terá mais misericórdia. Como advogado, ele intercede, ele advoga a nossa causa. Glória a Deus que nós temos um advogado supremo. Aleluia. E um advogado verdadeiro. Amém. Porque os homens aí, tem muitos advogados, terrenamente, aqui na vida terrena, mas a maioria são mentirosos. Dificilmente um advogado falar toda a verdade. Ele faz curso para mentir mesmo. Mas Deus não. Deus, ele advoga a nossa causa com justiça, com retidão, com a verdade. Porque ele não simplesmente dá o remédio. Jesus Cristo, ele tomou o remédio. Ele não fez de nós nem um cobaia. Ele mesmo aplicou o remédio nele, na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E o causador dos pecados é Satanás. E Deus atravessou o abismo e jogou sobre todos os nossos pecados sobre o diabo, que ele é que vai pagar por isso. Ele e os seus seguidores. Porque o inferno, irmãos, o inferno não foi feito para os filhos de Deus. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não é para os filhos de Deus. Filhos de Deus e filhas de Deus não tem que ter medo do inferno. Não há necessidade de ter medo. A Bíblia diz que aquele que teme, ele não é perfeito em caridade. Porque quem está certo com Deus não tem nada a temer. Por isso que a Bíblia diz, nada a temer. Nada, nós não temos nada a temer. Tudo é possível àquele que crê. Então nós devemos regozijai-vos e alegrai-vos grandemente, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Ele estava tipificando a Moisés exatamente. O tipo de Moisés era seu tipo. E todos nós estamos familiarizados com esses tipos do que era Moisés e o que era Jesus. Ensinando as bem-aventuranças. Mas esta bem-aventurança está no capítulo 11, no versículo 6. E se você não observar, você vai passar por alto ou por cima e você não vai apanhar isto. Está encravado entre outras palavras. É uma bem-aventurança. Ele disse, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim.
Por isso que aquele homem ou aquela mulher que está em Cristo, ele não se escandaliza. E só existe uma forma para nós não se escandalizar, é estar em verdadeiro amor. Você não se escandaliza. A Bíblia diz que aquele que ama o seu irmão, nele não há escândalo. Você não se escandaliza com nada. Não há escândalo para um filho de Deus. Ele não se escandaliza com nada, com o erro de quem quer que seja. Ele ora. Então, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou as bem-aventuranças. Os bem-aventurados. Bem-aventurados sois bem-aventurados. E bem, aqui ele desliza esta bem-aventurança novamente. Bem-aventurado. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Foi um grande momento naqueles dias. Somente os filhos de Deus, que foram predestinados, que não se escandalizaram com o Senhor Jesus Cristo. Os demais todos se escandalizaram. Descobrimos que o que causou isto foi logo após o ministério desse grande e tosco Elias do Novo Testamento, João Batista. E esse é para quem esta mensagem foi enviada. E João havia sido colocado na prisão por causa de seu ministério. Então, muitos, eles querem ser aplaudidos. Hoje os ministros, hoje os pregadores, eu não estou dizendo todo, mas muitos querem ser aplaudidos. Os profetas foram aplaudidos? Das eras passadas, os cristãos eram aplaudidos ou eram apedrejados, mortos, torturados? Então, o evangelho moderno de hoje não condiz com a realidade da palavra de Deus. Que sujeito tosco foi João. E ele foi realmente sincero. O mensageiro que Jesus disse que irá diante de mim. E ele era um homem do ar livre. E quando eles o pegaram, ele era perfeitamente como Elias. Porque quem seu espírito foi ungido. Ele foi o Elias ungido do Novo Testamento. O profeta João Batista. E aqueles que rejeitaram o profeta João Batista, rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Pode ler nas Escrituras que os irmãos vão constatar que aqueles que não receberam o profeta João Batista, nos seus dias, eles também não receberam o Senhor Jesus Cristo. E quem rejeita o mensageiro hoje, rejeita Jesus Cristo. Eles estão dizendo aí, eu só creio no Senhor Jesus Cristo, eu só sigo o Senhor Jesus Cristo, eu não sigo o homem. Esses são os argumentos dos laodiceanos. Eles não estão seguindo a ninguém, eles estão seguindo suas próprias religiões, os seus próprios credos e dogmas que eles inventaram. Como aquele Elias era um tipo de homem que não gostava de modo como Jezabel, mulheres imorais viviam.
E João a mesma coisa. E Elias viveu no deserto. João no mesmo modo. João era uma espécie de... ficou sozinho, assim como Elias ficou. E aquele grande tosco homem do deserto, e depois teve que descer a uma velha cadeia mofada, úmida e molhada. Essa deve ter sido uma experiência horrível para o profeta João, um homem que estava livre no deserto, tendo por carne os gafanhotos, mel e a jornada do deserto, lá onde ele podia matar o que ele comia e pegar o que ele queria do deserto. E agora ele estava ali, numa velha prisão mofada e suja, talvez escura, em algum calabouço, em algum lugar, porque aquela esposa Jezabel de Herodias o mandara jogar lá, porque ele lhe dissera que não era certo que tomasse. Herodes tomou de seu irmão a esposa de Filipe e vivia com ela. Não era lícito que ele o fizesse, porque o profeta João Batista, ele era um homem justo, ele tinha justiça de Deus. E ele vendo aquela injustiça, Herodes vivendo com a sua cunhada, porque ele tomara a mulher de seu irmão para viver com ela. E ele chegou diante de Herodes e disse: não é lícito possuí-la a mulher de seu irmão. Você está em adultério. Então, um homem de Deus, ele vai clamar contra as coisas erradas. Ele não importava, ele não tinha medo se aquilo custasse a sua vida, como custou a vida. E hoje, o espírito de Elias tem que estar na noiva de Cristo. Não é o espírito humano, é o espírito de Cristo. É o espírito de Cristo, é o mesmo espírito. E vai clamar contra a injustiça. Porque o Espírito Santo, ele vai clamar contra toda a injustiça. E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, batizado com o Espírito Santo, ele não folga com a injustiça, ele folga com a verdade. Isso quer dizer que ele não descansa na injustiça. Quem tem o Espírito Santo não fica descansado vendo a injustiça. Ele vai clamar contra a injustiça, contra o pecado. Aonde ele estiver. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Não condenar as pessoas, mas as obras infrutuosas das trevas. Então, e João foi um daqueles homens que não reprimia nenhum soco. Força de expressão, né? Ele apenas o deixava voar, não fazia diferença para ele se fosse uma cabeça fora, ou fora uma cabeça, isto tudo, assim como Elias, ele estava certo com o que ele tinha a dizer. Tudo que Deus mandava ele falar, ele falava, não importava o que acontecesse.
você chegar diante de um rei e falar a verdade, precisa de Deus. Um rei que tem autoridade para fazer aquilo que eles entendem, matar, jogar na prisão. Naquela época, era assim. E tem países aí que é assim. No Brasil é um pouco diferente. Nós temos a lei da democracia. Não é uma democracia pura, é misturada com ditadura, né? Mas ainda temos uma liberdade de expressão. Mas existem países aí que, só de você falar que é um cristão, aquilo pode custar a sua vida. Como não tem custado nos dias que nós estamos vivendo. Já houve casos de irmãos serem assassinados. Em alguns países. Então, graças a Deus que, por enquanto, nós temos a liberdade para orar, para clamar contra o pecado, mas, irmãos, esta liberdade será tirada. E nós temos que estar firmados. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar firmados, porque Deus nos firmará até aquele grande dia. Santo Deus e bendito Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esta singela e pequena mensagem desta noite. Possa o Teu Espírito Santo concretizar em cada coração e possa o Teu poder, Senhor Deus, abençoar a cada irmão nesta noite, através desta mensagem que foi pregada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. É um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de